Existe um fenômeno moderno. Um fenômeno de adultos que gostam de desenhos. Alguns deles chegam a se vestir como os desenhos. Outros tentam correr igual nos desenhos. Mas principalmente, eles gastam bilhões todos os anos com esses desenhos. Esse ano eu assisti 2 desenhos. Samurai, de Olhos Azuis, e Arcane. Depois de muitos de vocês insistirem, eu dei uma chance para Arcane. É realmente muito bom e eu tô ansioso pela próxima temporada. Mas eu tenho pensado sobre isso. Por que que os adultos têm assistido desenhos muito mais do que antigamente? Existem vários estudos tentando entender o motivo por trás disso, porque isso gera muito consumo também. Existem bilhões de dólares envolvidos nesse consumo de adultos. Alguns deles é porque assistem com os filhos, mas a grande maioria assiste por conta própria. E aqui eu quero tentar analisar com vocês o motivo por trás desse fenômeno. A primeira hipótese é algo chamado Kidulting. Kidulting significa a junção de 2 palavras, kid, criança, e adult, adulto. Então seria um adulto criança, um adulto infantil, mas não leva esse termo para o ponto negativo da coisa, de um adulto infantilizado. A questão aqui é comercial. São adultos que têm um comportamento de compra infantil, no sentido de comprarem coisas, gastarem dinheiro com coisas da sua infância. Seja por motivo de nostalgia, de querer algum tipo de relação afetiva com o passado, dos desenhos que assistia quando era criança, dos filmes infantis que assistia, ou seja, simplesmente pela apreciação da obra infantil, por achar bonito e por outros motivos que a gente vai tratar aqui. Então, existe realmente essa tendência de consumo cada vez maior, e é só você ver o quanto de dinheiro que alguns adultos gastam com bonequinhos e com revistas em quadrinhos de edição única. São coleções caríssimas que essas pessoas formam. A palavra principal por trás desse elemento é a nostalgia. Muitos filmes e séries hoje em dia têm tentado apelar para a nostalgia das pessoas. Não é à toa que você tem aí o Indiana Jones sendo ressuscitado ano após ano para tentar apelar à nostalgia ainda dos primeiros filmes. Ou, por outro lado, tem Stranger Things, que tenta apelar à nostalgia da nossa infância na década de 80 e 90. Então, realmente, nostalgia é algo que fala muito forte no coração de todos nós. Todos nós temos uma certa romantização com relação à nossa infância, àquilo que existia na nossa época. As músicas eram melhores, os filmes eram melhores, os desenhos eram melhores. A gente acha que tudo era melhor e um grande fator que contribui para isso é a nostalgia. Mas a gente não está falando de um fenômeno que ocorre apenas com filmes e desenhos antigos. As pessoas não estão assistindo apenas desenhos da década de 80 e 90. Elas estão, na verdade, assistindo desenhos novos. Então, entra o segundo motivo. Esses são desenhos com temas diferentes, ou são desenhos para adultos. Na nossa infância, isso não era algo comum. Desenho era algo associado a crianças. Crianças assistem desenhos. Mas com o passar do tempo, principalmente com o Adult Swim, que começou a lançar alguns desenhos com temáticas mais pesadas, os Simpsons já fazia isso vez ou outra, mas depois veio South Park, e nós tivemos daí os desenhos do Adult Swim, que estavam voltados para o público adulto, falando de problemas e complexidades e dificuldades que os adultos enfrentam, só que através de desenhos. E assim a gente conseguiu encontrar maneiras simples e divertidas de tratar assuntos profundos e complexos através dos desenhos. BoJack Horseman é um dos meus desenhos preferidos, por exemplo, e toda a história é sobre identidade e crise existencial de um homem cavalo que tenta ressuscitar a sua carreira em Hollywood. F is for Family também é uma outra que eu assisti, que é sobre se tornar adulto e criar filhos. Toda a história é baseada na infância do comediante Bill Burr e seu relacionamento com seu pai,
seus irmãos. The Midnight Gospel trata de assuntos complexos de espiritualidade, religiosidade e propósito de vida. Rick e Morty é um desenho sobre niilismo e busca por significado. Samurai de Olhos Azuis é sobre destino e é um desenho muito pesado, com certeza não é infantil. E Uma Família da Pesada é sobre um cara idiota, um cachorro falante e um bebê bem esquisito. Viu? Tem aquela parte que abre bem aqui atrás. Está me dizendo que posso fazer cocô e ficar quentinho? Exatamente. Eu nunca mais vou ter que escolher entre os dois. Então, os desenhos hoje também atraem porque eles conseguem tratar de temas mais amplos do que quando a gente era criança. Não é mais sobre um gato que está perseguindo um rato. Agora a gente tem elementos muito mais complexos sendo colocados nessas narrativas que faz com que atraia o público adulto. Mas a minha terceira hipótese vai para um caminho muito mais específico. Asiafilia. Essa palavra que tem se tornado mais comum, ela se refere a pessoas que possuem um apreço muito grande, uma paixão por tudo que se refere à cultura asiática. E a gente tem visto isso acontecer nas últimas 2 décadas, com filmes, desenhos, animes, mangás, tudo que vem da Ásia está sendo consumido de forma muito pesada pelas pessoas aqui no Ocidente e existem muitos motivos para isso. A cultura asiática é muito atrativa, ela parece tão diferente, tão distante da nossa em tantos aspectos que faz com que o público ocidental se encante, queira aprender mais e acabe se apaixonando por essa cultura. Mas também existe o elemento da narrativa diferenciada, que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, que tem a ver com o Kishotenketsu, a forma como essa narrativa é feita, mas também o fato de terem histórias muito diferentes, muito criativas. Os animes e os mangás sempre conseguem te surpreender de alguma forma, seja com o tema ou com a forma como eles constroem essa narrativa. Mas apesar de animes serem o tipo de desenho mais consumido no Ocidente hoje, ainda assim existem vários outros tipos de desenho que também são consumidos por adultos. Então, existe ainda uma quarta hipótese, que tem a ver com a narrativa ilimitada que os desenhos e animes conseguem trazer para essas histórias. Num desenho e num anime pode acontecer praticamente qualquer coisa. Pensa em Avatar: A Lenda de Aang. Esse é um dos meus desenhos favoritos. Ele é voltado para o público infanto-juvenil, então ele não tem uma temática muito pesada, apesar de ter vários episódios realmente pesados e complexos e dramáticos. Ainda assim, esse é um desenho voltado para um público infanto-juvenil. Eles criaram um mundo novo com sistemas políticos, diferentes tipos de etnias, conflitos regionais, mas acima de tudo, eles criaram personagens muito emblemáticos e característicos. Adaptar isso para o cinema a gente já viu que deu muito errado. Adaptar para uma série também não deu o melhor dos resultados. Isso se repete com praticamente todos os desenhos e animes que tentam adaptar para o cinema. Dragon Ball Evolution, Death Note, Fullmetal Alchemist. Adaptar um anime, um desenho para o live action é uma missão quase impossível e tem muitos motivos para isso, mas o principal deles é a suspensão da descrença. Quando você assiste um desenho, você já inicia com a suspensão da descrença logo de cara. O que é isso? Quando você está lendo um livro, assistindo uma série, um filme, você parte do pressuposto de que aquilo que você está vendo é real, porque você está vendo pessoas de verdade, um ambiente verdadeiro. Então, quando o filme começa a introduzir elementos fantásticos ou muito fora do comum, você começa a ter que trabalhar a sua suspensão da descrença. Você vai ter que imergir naquela história e fingir que aquilo é verdade. E para isso, os escritores e o diretor vão ter que trabalhar de forma muito inteligente para te convencer de que naquele mundo, naquela realidade, aquilo que está acontecendo é possível. Para você não achar isso é besteira, isso não pode ser verdade. É por isso que você consegue assistir Homem-Formiga e achar super comum um cara encolher daquele jeito. Quando você está assistindo um desenho, você já parte do pressuposto da suspensão da descrença. Por quê? Porque é um desenho. Quando o desenho vai introduzindo coisas excepcionalmente ridículas e que não tem nenhuma referência no mundo real, você não olha para aquilo e fala: ah, agora eu já não acredito mais, porque de repente o cachorro está falando. É um desenho, tudo pode acontecer. Mas quando você está fazendo um filme, você tem muito mais dificuldade de introduzir esses elementos de absurdo. Então, por isso que quando adaptam algumas séries de desenhos para o cinema,
elas parecem que são tão artificiais. Sem falar que alguns personagens são simplesmente impossíveis de se imaginar em live action. Rick e Morty seriam completamente sem graça se eles fossem humanos reais. É o fato deles serem aquelas caricaturas tão marcadas, com aquelas expressões, aquela voz, aquele jeito, aquele comportamento, é esse conjunto de elementos que faz com que eles sejam personagens tão interessantes. BoJack Horseman se baseia já no absurdo de animais falantes. Se tivessem feito essa série com humanos, não teria o mesmo peso, não teria a mesma ironia e o mesmo significado do que com esse cenário absurdo e esses personagens ridículos que eles criaram para a série. Sem falar na questão do orçamento. Imagina quanto custaria fazer uma série de live action do desenho do Arcane, criar todo aquele cenário, todos os efeitos especiais necessários. Essa foi uma série que custou apenas 90 milhões de dólares para fazer 6 horas de programa. Se fosse feito com humanos, eu te garanto que seria muito mais caro e não ficaria tão bom. Então, quando eu vejo algumas adaptações que estão sendo feitas de desenho ou de animes para o cinema, a pergunta que eu me faço é: por quê? Se esse anime, esse desenho fez tanto sucesso e tanta gente assistiu, é porque gostaram daquele formato. Qual a necessidade de você apresentar agora com seres humanos? Não existe. Avatar, a lenda de Aang, é muito bom como desenho. E o grande problema de quererem adaptar para o live action é principalmente o fato de que não havia necessidade. Para quê? É como se estivessem dizendo: nós vamos melhorar colocando humanos para interpretarem. Como se tivesse algo faltando naquele desenho, como se ele não fosse completo, simplesmente por ser um desenho, quando na verdade, justamente por ser um desenho, ele consegue acrescentar várias outras coisas para aquela narrativa que num filme de live action, ou numa série de live action, seria impossível de se fazer. Eu não estou dizendo com isso que desenho é melhor do que filme. Eu estou dizendo que algo que é feito para mídia, desenho ou anime, dificilmente vai conseguir transpor para um filme a qualidade que você tem na mídia, desenho ou anime. Então, os adultos assistem desenhos por vários motivos diferentes, mas um dos principais é que a qualidade da narrativa desses desenhos e desses animes tem melhorado bastante e atrai um público que está interessado em boas histórias, não apenas em grandes atores, porque o ator não importa no desenho, o que importa é 100% a história que está ali. Por exemplo, BoJack Horseman foi um dos melhores desenhos que eu assisti, uma temática pesada, complexa, mas que me atraiu bastante, e esse personagem eu coloco no panteão junto com Thomas Shelby e Walter White, muito bem feito. Aliás, eu acho que a Netflix deveria investir muito mais em fazer desenhos de qualidade, ao invés de ficar fazendo esses filmes vazios, como eu mencionei nesse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Um forte abraço e arrivederci.